Vamos mergulhar hoje num estudo fascinante de Rafael Soares de Moura sobre o que ele chama de a sala de comando do universo, os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. E o ponto de partida aqui é que essa não é uma sessão sobre enigmas difíceis, e sim sobre o coração teológico de toda a Bíblia, o lugar de onde toda a história é governada. E essa citação resume muito bem a ideia central que vai guiar a nossa análise. A proposta, segundo o estudo, é que antes da gente se aprofundar nos selos, nas trombetas e nos cataclismos, o Apocalipse nos faz um convite: erguer os olhos. Para entender o caos que parece reinar na história, primeiro a gente precisa ter uma visão bem clara da ordem e da santidade que vem lá do céu. Para a gente sentir a força dessa visão celestial, primeiro é preciso voltar um pouco no tempo. O apóstolo João está escrevendo durante o governo do imperador Domiciano, um cara que exigia ser chamado e adorado como nosso Senhor e Deus. Tenta imaginar o dilema para os primeiros cristãos. Ou eles se curvavam a César, ou se mantinham fiéis ao verdadeiro rei. E é justamente nesse contexto de pressão máxima que o livro faz uma mudança de câmera espetacular. Nos primeiros capítulos, de 1 a 3, o foco está aqui na Terra, nas lutas, nos desafios das 7 igrejas. Mas a partir do capítulo 4, a perspectiva muda de um jeito radical. A gente é transportado da exortação pastoral direto para a sala de controle do universo, saindo do chão da história para olhar para o trono que governa tudo. A primeira coisa que João vê nessa sala de comando é o centro absoluto de toda a realidade, um trono. E um detalhe crucial, esse trono não está vazio, ele está ocupado e dele sai uma glória que não dá nem para descrever, comparada ao brilho de pedras preciosas. Isso já estabelece logo de cara quem é que está no controle. Agora, veja só a ênfase que o texto dá a esse ponto. A palavra grega para trono, tronos, aparece 17 vezes só nesses 2 capítulos. Essa repetição toda não é por acaso, claro. É uma declaração teológica muito poderosa de que não importa o poder de Roma ou o caos que a gente veja na Terra, o universo tem um e apenas um governo central, uma autoridade suprema e que não pode ser abalada. E quem é que faz parte dessa corte celestial? A gente vê 2 grupos principais. Primeiro, os 24 anciãos, que simbolizam a totalidade do povo de Deus, juntando o Antigo e o Novo Testamento. E depois, os 4 seres viventes, que representam toda a criação em todas as suas formas. Juntos, eles mostram que tanto a humanidade salva quanto a criação inteira estão com o foco totalmente no trono. E aqui tem um ponto fundamental na análise. Qual é a base dessa adoração toda? O hino do capítulo 4 é bem claro. Deus é digno de receber glória, honra e poder porque Ele criou todas as coisas. Foi pela vontade dEle. A adoração aqui se baseia unicamente no ato da criação. Mas, como a gente vai ver, essa é só a primeira parte da história. E de repente, a cena de majestade total se transforma num drama de alta tensão. O foco muda do trono para um objeto na mão direita de quem está sentado ali. Um livro. Na verdade, um rolo totalmente selado que contém o destino do mundo. E não é um livro qualquer. Estar selado 7 vezes significava segurança máxima na antiguidade. E ali dentro está o decreto soberano de Deus para o futuro da história. É basicamente o roteiro para o julgamento do mal, para a redenção dos justos e para o final de todas as coisas. O destino do universo está trancado ali dentro. Então, um anjo muito poderoso lança um desafio cósmico, uma pergunta que ecoa pelo céu, pela terra e pelo mar. E a resposta? Um silêncio absoluto, ensurdecedor. Ninguém, nenhuma criatura em todo o universo tem autoridade ou mérito para executar o plano de Deus. O choro profundo de João nesse momento mostra o tamanho da crise. Se o livro continuar fechado, a história vira uma tragédia sem final feliz. A justiça nunca vai chegar e as promessas de Deus vão parecer vazias. É uma crise existencial para toda a criação. E é bem aqui que a narrativa tem sua virada mais espetacular. A crise do universo é resolvida, mas não pela força bruta ou pelo poder que o mundo esperaria. A solução vem na forma de um paradoxo teológico impressionante. Um dos anciãos chega perto de João e anuncia a solução. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Essa imagem invoca toda a expectativa messiânica de um rei guerreiro poderoso que viria para conquistar e reinar com força. Mas quando João se vira para ver esse leão poderoso, ele não vê um predador. Ele vê uma presa. Ele vê um cordeiro, de pé, mas com as marcas de ter sido morto. Isso ilustra de um jeito genial a redefinição do poder no reino de Deus. A vitória não vem pela força que domina, mas pelo sacrifício que redime. O leão é o cordeiro.
A palavra grega usada aqui, arnion, significa cordeirinho, um termo que expressa vulnerabilidade e que faz um contraste direto com a besta monstruosa que aparece depois. No entanto, esse cordeiro sacrificial tem atributos divinos: 7 chifres, que é símbolo de poder completo, e 7 olhos, símbolo de conhecimento completo. Ele é, ao mesmo tempo, sacrifício e soberano. O momento crucial acontece quando esse cordeiro se aproxima e pega o livro da mão de Deus. Esse ato, que ninguém mais podia fazer, valida a dignidade dele e desencadeia uma explosão de adoração que se espalha por todo o cosmos. O estudo de Moura destaca uma estrutura fantástica aqui. A adoração vai se expandindo em círculos. Começa ali no núcleo e vai se espalhando até que toda criatura no universo se junta ao coro. E eles cantam uma nova canção. Por que nova? Porque a canção de antes era sobre a criação. Essa é sobre a redenção. A base da adoração agora não é só que Deus criou o mundo, mas que o Cordeiro o redimiu. Certo. Então, o que essa visão celestial toda significa para a vida aqui na Terra, no meio do caos e das pressões do mundo? Bem, a resposta, segundo a análise, é muito prática e, por que não dizer, até política. A palavra-chave que ecoa no céu é axios, que significa digno. No Império Romano, esse era um grito de aclamação política reservado ao imperador. Ao pegar esse termo e aplicá-lo exclusivamente a Deus e ao Cordeiro, João está fazendo uma declaração política subversiva. Ele está dizendo que a verdadeira lealdade pertence apenas ao Rei Redentor e não a César. É uma ideia que ecoa até hoje, em qualquer situação onde se precisa decidir a quem ou a que pertence nossa lealdade máxima. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos às principais conclusões teológicas da análise. Primeiro, a soberania de Deus, simbolizada pelo trono, é a realidade fundamental. Segundo, a autoridade para executar o plano de Deus pertence ao Cordeiro por causa do seu sacrifício. Terceiro, a história não está à deriva, ela está segura. E, finalmente, adorar não é uma fuga da realidade, mas sim um alinhamento com a realidade mais verdadeira de todas. E essa é a mensagem final que a visão da sala de comando nos deixa. Não é uma mensagem de medo, mas sim de coragem. Para os primeiros cristãos debaixo de Domiciano e para qualquer pessoa hoje, a lembrança é a mesma. O resultado da história já foi garantido. Existe um trono ocupado e um cordeiro vitorioso que está executando o plano perfeito de Deus.